E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mudar radicalmente de assunto, porque eu quero falar um pouquinho do que é Tantra. Gente, esse assunto é muito legal, mas é bem complexo. Então eu quero trazer aqui para vocês uma live que eu já fiz há um bom tempo, tá? Falando sobre o que é Tantra, porque é uma filosofia muito bonita, para que vocês entendam o porquê eu vou entrar numa série de vídeos falando bastante sobre o que é sexualidade, como melhorar a sua sexualidade, como melhorar seu prazer, como tratar várias questões sexuais com um método que eu inventei chamado fisiotantraterapia. Mas para isso, a gente primeiro precisa entender o que é Tantra. Então, fiquem até o final. Eu sei que está um pouquinho longa a live, mas está muito legal, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Travassos, eu sou fisioterapeuta pélvico, então normalmente eu falo aí muito sobre várias questões relacionadas à saúde da pelve. Sou sexólogo e terapeuta tântrico. Inventei um método chamado fisiotantraterapia e eu quero que você entenda um pouco o que é o Tantra, para que depois vocês entendam um pouco o que a fisiotantraterapia faz e quais os benefícios que você pode adquirir aí para a sua vida como um todo, tá bom, gente? Para começar, vamos dizer o que não é Tantra. Tantra não é um guru mequetrefe prometendo orgasmos múltiplos e iluminação e cobrando mundos e fundos por isso. Tantra não é uma prostituta com nome de deusa oferecendo seus serviços na internet. Não é um grupo de alienados carentes se excitando e se alisando em nome da hiperconsciência. Não é sacanagem nem infidelidade institucionalizada. Tantra não tem nada a ver com soltar a franga. Tantra não é tara. Bora, Gustavo, o que é Bora. Tantra? O que é Tantra? Mulher, você me coloca numa sinuca de bico, O mas que vamos embora. significa a palavra Tantra? A palavra A- Tantra eles classificam como uso, trama, terceira, é como se fosse uma união, né? Pelo sânscrito, que era uma linguagem, a língua da época, eles dividem em tan, de expansão, e tra, de libertação. Esse é o significado da palavra tantra naquela cultura antiga, né? Libertação através da expansão? Expansão, eu vou resumir depois lá na frente, mas seria a expansão da consciência. Seria uma Tá. definição muito boa sobre a palavra Tantra, né? E você me perguntou o que é Tantra. Bom, é uma coisa bem complexa, na verdade. Eu vou tentar, vamos dizer assim, resumir, eu tentar deixar algo mais plausível aí para vocês, porque é uma filosofia, né? Algo muito complexo, muito antigo. É uma filosofia espiritual hindu. Então, por ser uma filosofia espiritual, eles acreditam em reencarnação, né? Então, se você acredita em reencarnação, você acredita em algo além da matéria. E esse algo eu vou deixar bem interpretativo para cada um, né? Porque para o indiano, né, esse algo não material eles chamam de energia. E essa energia para eles chamam de energia prana. Mas apesar de ser algo não material, quando eu digo material é matéria física, né? O corpo físico, eles acreditam em Deus, num Deus único, superior, onipresente e onipotente, né? Então, eu acho que só com essa frase a gente já consegue ter uma visão bem interessante da complexidade disso, né? E Tá. essa filosofia é uma filosofia muito, muito antiga, né? Remete a mais ou menos 5.500 anos atrás, antes de Cristo, né? Numa região que eles chamam Vale do Rio Indo, que hoje seria ali entre o Paquistão e a Índia, né? Então, eu até por curiosidade, eu estava lendo algo recente numa revista científica de arqueologia, e olha que interessante, essa região, né, essa civilização que se desenvolveu nessa região, eles pegaram coisas arqueológicas, né, de casas, enfim, de resquícios de 8.000 anos antes de Cristo. O que quer dizer? É uma sociedade até mais antiga do que a sociedade egípcia, né? Então, essa sociedade eles chamavam de povos dravidianos, ou povos drávidas, e esse povo,
eles criaram três filosofias na época, que é a Sankhya, o Yoga e o Tantra, né? Então, o Tantra, ela vem dessa região. Então, a gente também tem que pensar naquela época, né? Como que funcionava essa questão dos sistemas, enfim. Deixa eu perguntar uma coisa. Então, Tantra não é yoga, porque eu já Não é ouvi yoga. isso, por Sim, exemplo. não é yoga. O que eu estudei, né? Claro que o que eu estou falando não é a verdade suprema, mas o que eu estudei é que, num determinado momento da história, isso é mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo, eles se uniram, né? Tanto é que existe uma ramificação do Tantra Yoga chamada Tantra Yoga, né? Porque como Isso. eles surgiram na mesma região, eles, na verdade, eram o mesmo povo. Acredito eu que uma parte do povo criou a parte da filosofia Sankhya, Yoga e Tântrica, mas que num dado momento, porque nós não tínhamos registros históricos naquela época, né? Acho que não tinha nem livro para escrever, era passado de geração em geração, essas duas culturas se uniram, né? No Tantra e no Yoga. É por isso que quando você fala de Tantra, se confunde muito com o Yoga. Quase todas as escrituras, quase todas as bases, os preceitos, os princípios do Tantra, quando você começa a ler, você vê que são todos princípios yogis. Entende? Por isso que, pelo menos para mim, quando eu comecei a estudar isso, foi uma confusão bem grande de entender de onde vinha. Como assim? É tudo igual, parece a mesma coisa, né? Na verdade, é a mesma coisa. Eles se diferenciam por questões muito, muito pequenas, né? Mas é bem interessante, porque o que se espalhou no mundo, o que a gente conhece hoje, pelo menos no Ocidente, é mais o yoga, né? Ninguém fala muito de Tantra. Hoje a gente vem falando um pouquinho de Tantra, mas Tantra ligado muito à sexualidade, né? Se você colocar a palavra Tantra lá no Google, vai vir uma coisa assim muito sexualizada, né? Sim, isso mesmo. E não é bem isso. Não é bem isso. É isso que a gente está tentando, aos pouquinhos, explicar que, como eu disse anteriormente, é uma filosofia. Então, se é uma filosofia, ela tem uma base, ela tem uma estrutura, ela tem uma história, né? Que não surgiu do nada. Se a gente for pensar em 5.000 anos antes de Cristo, também não surgiu em um dia, 2 anos, 3 anos. Isso foi sendo construído. Essa filosofia ela foi sendo construída. E a E, base e com, tântrica, eu diria... Fala, pode falar. com uma sabedoria ali, né? É, Com uma sabedoria, exatamente. O que eu entendi, assim, que ficou muito claro, é que o Tantra, nessa época, esse povo, assim como os outros povos, eles eram muito ligados à natureza, né? Vamos lá, não tinha carro, não tinha avião, não tinha televisão. Então, eles observavam, eram povos observadores. Então, eles tinham muito esse contato com a natureza. E muito ligado à questão da sensorialidade, da questão perceptiva mesmo, dos sentidos do corpo. Né? E o que eu consegui, para mim, se tornou uma coisa mais, assim, que deu a entender, que é algo que faz sentido para mim, é que dentro desse contexto de muita natureza, de contato com outros seres, com os animais e tudo mais, esses sábios, que lá na Índia eles chamam de sadhus ou sadhus, aí não sei muito bem a tradução, são esses sábios. Esses sábios, eles foram o quê? Intuindo ao longo desses anos, observando a natureza, observando os animais, eles foram intuindo e criando métodos, como, por exemplo, as respirações profundas, as respirações conscientes. Isso foi fazendo com que eles criassem conceitos, ok? Que são basicamente os princípios do Tantra e os princípios do Yoga, né? E quais são esses princípios? São princípios que eu acredito que até o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, eles acabaram observando, né?
que eles chamam, eu vou até ler isso aqui para você, porque eu não lembro isso de cabeça, mas eu lembro que são basicamente os yamas e os niyamas. Quem é do yoga vai entender muito bem isso, que são os preceitos éticos e morais, né? Então, dentro desses 8, vamos dizer assim, 8 princípios básicos que se criou essa filosofia, existem alguns conceitos mesmo, algumas teorias, algumas práticas que eles falam, né? Então, que são os yamas e os niyamas, as asanas, que são as famosas posturas do yoga, ok? Eu vou ler aqui que fica um pouquinho mais... Pode ler. Mas, que são os nomes... Olha, gente, nome indiano não é comigo, ok? Então, eu vou falar tudo errado aqui mesmo, mas acho que o importante é o conceito. Que é os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, eu acho que essa é até uma palavra bem conhecida, que é a pratyahara, que eles chamam de abstração, é o domínio dos sentidos, né? Que é a dharana, que é o poder da concentração, a dhyana, que é a meditação, traduzindo, eu estou traduzindo essas palavras, tá? E o samadhi, que seria o caminho da iluminação, né? Então, esses preceitos, esses princípios, eles estão até descritos nos tais Yoga Sutras, né? Que vamos dizer assim, que são os primeiros livros, que eles chamam de Vedas, né? São os primeiros livros onde esses sábios, eles começaram a escrever, né? Deixa eu só perguntar uma coisinha aqui para você. O samadhi, então, que é um caminho da iluminação, seria o objetivo? Seria o objetivo. Ou é uma prática também? Porque pranayama é uma prática, dhyana também é uma prática. Isso. Não, todos esses princípios, esses conceitos, eles levam ao samadhi, que seria o caminho da iluminação, que seria a expansão da consciência. Entende? Então, dentro desse sistema filosófico, se tiver alguém do yoga que pode até falar de uma forma melhor, eles vão ter esses conceitos também, né? O que a gente mais conhece são as asanas, né? Que são as posturas. Pranayama também. Os pranayamas também, que são as respirações, né? Respira por lado, as respirações, isso. Respira um pouco mais fundo. Então, essas são práticas que esses sábios foram desenvolvendo para atingir um determinado objetivo. Qual que era o objetivo? Esse objetivo de se tornar um ser iluminado, um ser, né, elevado, né? Um ser elevado. Então, a gente precisa entender que o Tantra também está inserido nesta questão filosófica. Porque senão você vai lidar a sexualidade como só corpo. E não é bem isso. Você tem que ter um objetivo claro do que você está buscando. Por que você está fazendo essa prática? Qual é o objetivo dessa prática? Vai me levar aonde? Entende? Então, que nem o que você perguntou. O que é o Tantra? É um estilo de vida? O que é? Não deixa de ser um estilo de vida, sim. Porque a partir do momento em que você começa a criar consciência do seu corpo, consciência da sua respiração, né? Quando você começa a perceber os seus sentidos de forma diferente, você fatalmente vai mudar o seu estilo de vida, né? Você não vai mais querer comer carne, ou vai praticar mais atividade física, ou vai meditar, ou vai dormir mais cedo, ou vai parar de beber. Então, eu chamo isso daí, a gente, né, comentou sobre isso, de conexão, né, Gustavo? Conexão, né? Exatamente. Porque isso, né, como que a gente ficou distante, né? E parece que a iluminação, né, um ser mais elevado, parece que é uma coisa de um santo. Não, é para todos isso, né? Não é uma coisa tão... Não é só para alguns privilegiados, né? Todos nós podemos ter esse caminho. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu acho muito importante a gente dizer aqui, né? Mas continua, desculpa, estou aqui te acrescentando. O que a gente está tentando, né, Sandra, sempre buscar um equilíbrio. A gente está sempre tentando entender qual é o nosso papel nesse mundo. Mas todos nós nos questionamos em algum momento na vida sobre isso, né? E a gente se desconectou. A gente não está mais conectado consigo mesmo.
né? Nem consigo mesmo, nem com outro ser humano, nem com a natureza, nem com os animais, né? Nem com o Então, nosso corpo, nem com o nosso coração, né? exatamente. E eu acho que Nem de dentro, nem de fora, né? de Nem com o fora, que há de exatamente. fora. E acho que essa telinha aqui que a gente está aqui, né, vivenciando agora, que traz tantas possibilidades, ela também nos desconecta também, né? Ela Com pode nos certeza. conectar, mas também nos desconectar, né? Exatamente, e eu acho que o Tantra ele fala muito disso, de conexão. Mas essa conexão, ela é mais ligada à questão da sensorialidade, né? Da questão dos sentidos, principalmente do sentir, do aqui e do agora. Eu estou aqui, eu estou agora. Eu não posso pensar nem no passado, nem no futuro. O que que você está sentindo no hoje? Porque dessa forma você consegue se conectar com o seu próprio corpo, que é o que a gente sabe como terapeutas, né, Sandra, que muitos problemas sexuais estão ligados a essa questão da desconexão com o corpo ou da alteração da autoimagem, né? A pessoa não se percebe de um jeito que os outros veem, ela vê de uma forma diferente, né? Então eu acho que o Tantra ele busca isso, ele é essa conexão, ele é essa amorosidade, ele é esses princípios práticos para o desenvolvimento do corpo. E o que, que tem a ver aí com, né, esses, né, tudo que você está falando com a sexualidade, assim, o que que costura aí, né, Sim, nesses princípios com a sexualidade? exatamente. Então, voltando um pouco naqueles conceitos, quando a gente fala de yamas e niyamas, que são os conceitos éticos e morais, quando você vai pegar na parte de yamas, que são preceitos éticos, né? Os 5 principais preceitos éticos, até também deixei escrito isso porque é algo, acho que relevante para a gente comentar e falar. Que o primeiro é a não violência, certo? Acho que todo mundo já ouviu Ahimsa, falar. É, é. Ahimsa, é isso mesmo, ahimsa. Você está ahimsa. melhor do que eu, tá melhor do que eu aí Já você tem o caminho, viu, Gustavo? Pois é. Ahimsa é a não Já violência. fiz muitos É, então, dentro desse do preceito Gandhi, né? do Gandhi. Gandhi, exatamente. Então, dentro desse preceito, a ahimsa é a não violência. O outro eu estou traduzindo já direito do português. Se você quiser lembrar do indiano, você fala também. É a verdade interior, que seria um segundo conceito ético. O terceiro é o não roubar. Ok? O desapego também é um outro conceito. E o único que eu sei em indiano é a Brahmacharya. Por que a Brahmacharya é importante para mim e foi algo que foi relevante e que eu vou fazer essa conexão que você me perguntou? Que a Brahmacharya, pelo conceito ético desses 8 princípios, né, que esses sábios criaram, seria a pessoa celibatária. Aquela pessoa Uhum. que não se renegou ao corpo e não vai ter relações sexuais. Ok? É uma espécie de desapego também. Isso é uma espécie de desapego também. Né? Mas é mais voltado para a questão do controle. Eu gosto de usar Hum. muito essa palavra, do controle. Então, assim, controlar os seus impulsos. Então, esse é um outro preceito ético. Só que esses preceitos, no Tantra, o que muda é a Brahmacharya. Que o Tantra seria a única filosofia em que não compactua, vamos dizer, com essa questão de ser celibatário. Entende? Essa é a única, vamos dizer assim, a diferença mais óbvia que pega que as pessoas, sempre quando falam em Tantra, falam em sexualidade. Né? Por quê? Porque o Tantra seria a única corrente filosófica que trabalha a sexualidade dessa forma mais livre, dessa forma mais liberta, vamos dizer assim. Entende? Mesmo dentro do Tantra, para não falar besteira aqui, mesmo dentro do Tantra também existem 2 correntes, que eles chamam de mão esquerda e mão direita. Da mão Isso. esquerda, a mão esquerda, que aí realmente é aquela, vamos dizer assim, não é bem isso, mas depois vocês vão me matar, mas é mais liberal ainda, é voltada para essa questão do potencial orgástico, para essa questão de o corpo é um caminho de iluminação, o orgasmo é um caminho de iluminação, entendeu? Esse é o da mão esquerda.
que eles até falam que é magia negra, não se mete com isso. E o da mão direita, que também é celibatário, que vai usar esse potencial da energia sexual, da energia prana, para você também chegar a esse caminho da iluminação. Só que E aí aí você fala de potencial, né? Eu vejo assim, né, o orgasmo e esse caminho, né, da sexualidade de atingir uma potência dessa que é o orgasmo, né, como um poder mesmo, né? E aí sim. que eu acho que como que você usa isso, né? Como que você usa Cara, isso, eu né? acho muito legal, Sandro, eu acho muito legal, porque assim, eu trabalho com sexualidade, eu vejo que as pessoas, elas ou vêm muito sexualizadas, hipersexualizadas, ou com a libido lá embaixo. Assim, É. vamos pegar os extremos, ok? Dentro da Sim, sim, sim. A sexualidade. gente não tem a sexualidade num lugar bom, porque é Sim, isso mesmo, são os extremos. Ou então, a gente não tem uma conversa, uma comunicação sobre isso, assim. As pessoas não se falam, nem uma comunicação com o seu próprio corpo, de sim, entender como que o seu próprio corpo funciona, quais são as partes que você tem, que são mais sensoriais, que dão prazer para você poder falar para o seu parceiro, né? E nem o parceiro também, não é uma comunicação de como é que é você, como que você se sente, né? Então sim. eu vejo isso como assim, a gente tem uma cultura meio assim esquizofrênica mesmo, né? Porque, ou também as pessoas estão super sexualizadas porque tem muita informação, né? A mídia bombardeia o tempo inteiro, né? E a gente vê assim meninas muito pequenininhas já, né, fazendo gestos assim que você fala, pô, cara, calma, né? Menos, né? E pessoas também às vezes zero, né? Não tenho acesso ao meu desejo, não tenho acesso à minha sexualidade. Então eu vejo realmente, né? E aí vamos pensar nesse tantra, né, como um caminho, né? E Sim, esse caminho dentro da sexualidade, porque a sexualidade é uma parte da saúde do ser humano. Né? A com definição da certeza. Organização Mundial da Saúde, ela conta a sexualidade como um lugar, como uma energia plena que precisa estar e ser e se manifestar, né, entre nós. Sim. Estou dizendo assim, a sexualidade no âmbito mais amplo, né, que não é só o ato sexual, Sim. mas, né, que a gente possa ter esse bom lugar da sexualidade, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente está se perdendo nessa coisa de muita informação, né? E aí as pessoas vão interpretando do jeito que elas acham que é. E é importante que a gente dê essa base, né, para elas. É importante, a gente como educador sexual, a gente tem que dar essa base, né? Então, quando Isso. a gente precisa conversar mais sobre isso, os casais precisam conversar mais sobre isso. Não é simplesmente fazer e vão ver o que dá, ou então nem perguntar como a pessoa está se sentindo, né? E aí eu acho que essa questão dessa energia sendo trabalhada é muito positiva, porque você consegue ter percepções diferentes, né? E Percepções. como que é esse trabalhar a energia? Conta um pouquinho assim na prática. Quais são as práticas do Tantra? Quais são as abordagens? Né? O Sim, sim, que vocês, quais são, né? O que vocês utilizam aí para dentro da terapia? dentro da terapia. Vamos pegar aí nesses extremos, para ficar um pouquinho mais fácil das pessoas entenderem, né? Então, quando a pessoa vem muito sexualizada, quando a pessoa vem, por exemplo, vamos pegar um problema muito comum dos homens, ok? Atendo muitos homens homossexuais e muitos deles têm, por exemplo, uma ejaculação precoce, ok? E por que eles têm ejaculação precoce? Porque eles são extremamente ansiosos, né? Porque às vezes não sabem lidar com essa energia deles. Eles não sabem lidar. Então eles precisam exteriorizar isso de alguma forma, né? Então o que eu faço? Uma das técnicas que a gente trabalha muito são os pranayamas, que são respirações, muitas vezes respirações bem profundas, que num primeiro momento acalme, faça com que ele relaxe,
faça com que ele sinta o próprio corpo, ok? Para que ele tome consciência desse corpo. Tome consciência se o que ele está sentindo dá para ele controlar, qual que é o sentimento que ele tem disso, se isso remete a alguma coisa, né? Essa é uma prática muito comum em quase todas as pessoas que trabalham com Tantra. Outra prática que eu acho fantástica e fundamental para ir para diversas disfunções é um toque. Mas não é um toque aleatório, né? É um toque para que aquela pessoa se perceba. Como que a região do corpo dela reage quando há um toque sutil, há um toque de amorosidade, há um toque mais consciente? Entende? Então, eu trabalho dentro do Tantra essa questão do toque. Mas o toque, aí as pessoas me perguntam, nossa, mas o toque é aonde? Lá, é no corpo todo. Não tem distinção se é região genital ou não região genital. Faz Muito parte legal do corpo. isso. Faz Isso, parte do meu porque corpo. Assim como a orelha faz parte do meu corpo. isso. Né? Que legal isso, né? E a gente ter essa percepção de que o corpo todo é um corpo sexual, erógeno, Sim, né? sim. A gente fica a parte erógena, é só a genitália, é só o peito. Não! Tem gente que tem muito tesão no pescoço, né? Nas costas, que lugar sensível, entre as coxas, né? Então, assim, assim, precisa vivenciar isso para saber, né? E a Que gente você tem. desfoca, né, Sandra? A gente desfoca, porque a pessoa está tão focada na região genital, então ela acha que você vai tocar ali. Aí ela já cria aquela ansiedade esperando algo que ela vivenciou a vida toda. Então o corpo dela, as memórias celulares do corpo dela estão treinadas para aquilo. Quando você desencana disso, quando você toca em outros lugares, quando você espalha essa energia, pensando em energia, quando você espalha essa energia do corpo dela para outras regiões, pescoço, pé, tornozelo, ela começa a perceber que também existem outras regiões erógenas no corpo e que ela não precisa ficar focando só no genital. E isso muitas vezes faz com que ela se acalme. Ela se acalme, ela perceba, ela respire, entende? E essas são algumas ferramentas dentro dessa terapia Muito, tântrica. muito, muito, muito bacana. A gente, dentro da terapia em sexualidade, a gente fala muito da ansiedade por temor de desempenho, né? Que é assim, antes de você, né? Que tem a ver né, com as questões é, né, do homem não conseguir ter uma ereção, ou então broxar, enfim, né? Ou da mulher não conseguir ter um orgasmo. E que a ansiedade, ela permeia quase todas as disfunções sexuais, né? Então, muito bacana. E assim, a gente né, tem outras técnicas que a gente utiliza que são para entrar em contato com o corpo. Né? Então, Sim, olha que bacana, né? Porque o Tantra é uma abordagem que eu acho que cabe bem por aí, né? É uma possibilidade de você se adentrar ao seu corpo para estar na presença, porque a ansiedade está na cabeça, né? Fica sim, assim, será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, eu acho que eu não consegui. Ai, meu Deus, ontem eu não consegui, então acho que provavelmente eu não vou conseguir de novo. Fica esse, né, burburinho mental que precisa se dissolver para poder você estar e ser o que está acontecendo lá na hora, né? E não ficar né, sim. nessa E é tudo dentro da cabeça ladainha. deles. É tudo dentro da cabeça deles. Então, Eu pelo acho menos eu... fantástico o pranayama ou esse estímulo sensorial, né, do Sim, corpo. A gente faz outras técnicas, né? sim. Mas que Eu também tem faço esse mesmo outros ainda. objetivo. Tem, Oi? tem. Eu faço outras muitas ainda, outras mais Conta ainda. então um pouco, Gustavo. Então, por exemplo, meditação. Eu faço muita meditação com os meus pacientes. Mas não é aquela meditação tradicional, tá, gente? Não é assim a A gente não meditação. consegue fazer essa meditação, né? É, e aí eu não consigo. Aí a ansiedade começa a voltar, né? Porque Eu a acho que a gente está. cabeça fica mais maluca, assim. Porque um dos objetivos da meditação é você simplesmente silenciar a mente.
para que você consiga, quem sabe, refletir do porquê que seu corpo e porquê que você reage dessa forma. Então, a meditação ela é muito legal. E até comentei com você há muito tempo atrás que eu faço uma meditação que eu chamo de meditação scanner, né? Que eu vou conduzindo essa meditação para que ela escute a minha voz, mas ao mesmo tempo foque no corpo dela e tente perceber cada pedacinho aí do corpo dela, cada pedacinho, né? E aí depois eu tenho um feedback disso do paciente. Isso demora uma meia hora mais ou menos, né? Aí eu tenho um feedback isso. Alguns pacientes quando eles retornam, vamos dizer assim, dessa meditação, porque é algo que eu sempre peço para ficar com os olhos fechados, né? Quando ela retorna, ela fala que teve algumas sensações diferentes, que teve até sensação de calor no corpo ou de frio no corpo, tudo dependendo de como a gente conduz isso. Eu gosto de fazer outras meditações, por exemplo, em que eu cito alguns textos, até fiz um texto autoral, de muita positividade, né? Então, ao longo desse, sempre acompanhado de músicas relaxantes, né? Muitas vezes de natureza, para a gente se conectar. Eu falo palavras e textos de muita positividade, né? É claro que a gente faz uma anamnese antes, e a gente conhece um pouco do histórico desse paciente, às vezes a gente remete a algo que aconteceu no passado dele. E a gente pede, durante essa meditação, para ele refletir sobre isso, né? Pensar sobre isso, e depois dar um feedback também. Então, são várias pequenas técnicas que pode ser que eu use com você, mas pode ser que eu não use com outro paciente. Então, aí vai muito da intuição, vai muito da questão terapêutica de cada um, para que a gente desenvolva o trabalho e atinja o objetivo que muitas vezes, por exemplo, como eu falei dos homens com ejaculação precoce, é fazer com que ele se acalme, é fazer que falar para que ele entenda que a coisa tem que ser num ritmo diferente, tem que ser mais devagar, não pode ser tudo tão afoito do jeito que ele aprendeu. Tá, muito legal. Tem uma outra coisa aqui que eu acho bacana do Tantra, né? E que eu acho que a gente fala um pouco dessa nossa cultura permeada pela cultura judaico-cristã, muito arraigada, né? Cheia de travas, cheia de tabus, cheia de mitos, né? E onde a mulher ela é colocada como uma deusa, né? A Shakti, né? É a mulher deusa. E o Shiva é o homem, o masculino, né? A deusa, a Shakti, como a matéria, e o Shiva como o espírito, né? E a união, o casamento desses dois, né? Somos nós. Né? Mas eu acho muito legal, assim, o lugar que é colocado da mulher e o lugar que se coloca dentro do Tantra, a sexualidade como algo sagrado, como algo a ser respeitado, como algo a ser uma energia a ser cuidada, né, e não desperdiçada também, né? O que você acha disso? O que você tem a dizer sobre isso? Como que você vê isso também? Não, é isso mesmo. Inclusive, pelo menos pelo que eu li, pelo que eu entendi, que o Tantra foi feito para que você trabalhe essa energia sexual entre um casal, né? Nunca fora, nunca algo assim, eu vou ali, vou trabalhar minha energia sexual com outra pessoa. Não. Então, porque essa união é sagrado mesmo. E para o Tantra, a mulher é realmente uma referência, porque lá, como eu falei no passado, esse povo era um povo matriarcal, ele era dominado, o poder sociocultural, político, era exercido pelas mulheres. E por que era exercido pelas mulheres? Porque elas são consideradas deusas. Né? Até porque, deusa da criação, né? Deusa da criação. Exatamente. Quem que gera um outro ser? O feminino, não o masculino. Então, naquela época, eles não tinham conhecimento fisiológico e anatômico que nós temos hoje. Então, para eles, era uma divindade você conseguir uma procriação, você conseguir dar luz a uma nova vida. Né? Então, pode ver que... Fala, pode falar. Não, pode continuar. Estou aqui pensando... Essas questões arqueológicas têm estátuas femininas, totalmente femininas, nada ligado ao patriarcado.
Uhum. Então, assim, só para a gente deixar claro aqui, o terapeuta tântrico não faz sexo com o seu cliente. Não, hipótese alguma, né? Quando a gente fala Em de hipótese energia alguma, sexual, né? hipótese alguma, não existe isso, não existe isso. Isso é, sei lá, quem que quer usufruir desse nome Tantra em benefício próprio para uma outra coisa, nada contra também. Mas dentro de uma terapia tântrica, não existe uma interação entre o terapeuta e o paciente nesse nível. A interação ela pode ser de toque, ela pode ser até energética, mas não existe essa relação, né? E por que muita gente pergunta isso, né? E é até importante você abordar, Sandra, porque uma das técnicas que eu uso e que muitos terapeutas tântricos usam é fazer com que a pessoa ela faça algumas respirações e que ela seja tocada no corpo todo, mas sem roupa. E é daí que vem algumas questões éticas, né? É aí que as pessoas confundem. Não, mas espera lá. A sua paciente está sem roupa e você, como é que você está? O pessoal sempre me pergunta, eu estou de roupa? Normal, estou fazendo meu trabalho. Geralmente eu estou totalmente de preto. Difícil é o trabalho de jaleco branco. No Tantra, eu falo, espera um pouquinho aí que eu vou me vestir de preto. Então, eu venho de preto porque o preto é uma cor que não absorve energias. Porque o processo não é meu, o processo é seu. Eu quero que você tenha o seu autoconhecimento. Eu quero que você entre para dentro de você, que você observe, né, as suas questões. Então, a gente não lida com isso. Mas, em alguns momentos, a pessoa ela pode tirar a roupa sem se despir, obviamente que não é obrigada. Eu acho que vai muito da confiança. Ninguém vai para uma técnica dessa num primeiro momento, né? Você tem que ganhar a confiança dessa paciente, você tem que explicar e mostrar o porquê que aquilo é importante. Então, vou pegar uma questão bem simples. A gente se protege muito com a roupa. Em que sentido? Não deixa de ser uma couraça que a gente fala. Até o William Reich fala muito de couraças, né? Desde que a gente nasce e vive em sociedade, a gente está sempre de roupa. Não quer dizer que aquela pessoa concorde com isso. Às vezes ela se sente mais livre sem. Às vezes ela consegue expressar o que ela sente e não necessariamente precisa de roupa. Mas a gente está tão arraigado isso que a pessoa, quando você pede para se despir, ela fica bem insegura, né? E quando a gente fala com sexualidade, ninguém faz sexo de roupa, desculpa, mas ninguém faz sexo de roupa. Pode até tirar a parte de baixo, né? Mas ninguém faz sexo de roupa. Então, é algo que a gente precisa quebrar esses tabus e é algo que a gente precisa buscar dentro da terapia. Porque, por exemplo, eu já atendi, por exemplo, uma mulher que foi estuprada. E é difícil para ela tirar a roupa, nem que seja com uma pessoa de confiança, nem que seja com o namorado ou com o marido, quem quer que seja. Porque teve um trauma importante na vida dela, né? Então, o fato de ela conseguir se permitir a esse ponto de se despir na frente de um outro homem sem saber que vai ter uma relação sexual ou nada disso, para mim foi uma baita de uma vitória dentro da terapia para que ela se permitisse, para que ela entendesse e percebesse que não são todos os homens que são abusadores, que ela tem que trabalhar isso dentro da cabeça dela e que é algo importante para que ela cresça, para que ela aumente essa consciência, para que ela supere esse trauma, né? Então, tudo com muito cuidado, né? Muito Mas legal, muito legal. Eu ouço muito também que o Tantra destrava os traumas, né? Isso é uma outra coisa que a gente escuta muito, assim, né? Como que é isso? Esse sim, destravar os traumas? então, é difícil dizer porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra, né? Mas é que a gente sente, né, Sandra? A gente percebe o quão a pessoa parece que ela se livrou, sabe? Tirou aquele peso das costas. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente fala que dissolve os traumas mesmo. Por exemplo, essa moça,
era um trauma tirar a roupa na frente de qualquer pessoa. Então, a partir do momento que ela conseguiu, isso não deixa de ser uma quebra, né? Uma Sim, dissolução sim. desse problema. Então, eu acho Pôde que nesse vivenciar, sentido. pôde vivenciar uma situação em que ela recompôs a sua confiança, né? Porque confiar Exatamente. é fiar com, né? Ir fiando com, né? Sim, Confiar tem a ver com, né? Com você ganhar, né? Essa confiança. sim, sim. Gustavo, que delícia, que Ah, gostoso. Então, olha, legal. eu penso assim, né? Eu acho que o Tantra é um caminho. A gente tem outros caminhos também, né? Que a gente pode chegar na iluminação, vamos dizer assim. Mas eu acho que o Tantra tem muitos recursos bacanas, assim, né? Muitos recursos que eu Eu vejo acho que muito são. legal, sabe, Sandra? Uma coisa que eu queria falar assim é porque o Tantra pega muito na prática, sabe? Às vezes Uhum, a gente vê o médico falando, ah, toma isso, toma aquilo, faz isso, faz aquilo, mas em nenhum momento as pessoas conduzem como eu tenho que fazer isso, como eu tenho que me comportar, como, o uhum, que que eu tenho que fazer? Não comigo, uhum. mas com o parceiro dela ou com a parceira dela, enfim. Como que eu reajo perante a esta situação? Então, eu acho que a partir do momento que quando a pessoa cria confiança no terapeuta e você consegue pôr em prática algumas coisas que podem acontecer durante um ato sexual, ah, legal, pô, legal, entendi, estou mais confiante, vou fazer. E eu sou assim, pelo menos na minha terapia, eu quero saber tudo, todos os detalhes, né? Então, são detalhes Aham, sólidos, aham. mas eu preciso saber todos os detalhes para ver se deu certo. Às vezes eu falo, tenta fazer isso em casa, me conta como foi, me conta como foi a relação com o parceiro, sentiu dor, não sentiu dor, e aí demorou quanto tempo, 5 minutos, 10 minutos, como é que foi isso? Vamos É. tentar assim, vamos tentar assado. É assim que o Eu, eu, terapeuta tem que é, agir. Eu vejo assim, né, dentro da terapia em sexualidade, um espaço que se abre para essa conversa acontecer, que ela não acontece, ou às vezes ela acontece meio truncado, né? E o quanto esses espaços eles são importantes, né? Eu acho que é importante assim aqui, né? Eu estou falando com o Gustavo é fisioterapeuta, ele é um cara que estudou, que foi lá fazer o curso de Tantra e que ampliou esses horizontes aí, né, para poder passar para os clientes dele, né? Então tem todo um arcabouço ali de sustentação para isso acontecer. Eu acho isso importante também, né? Porque a gente ouve por aí também, Gustavo, eu já ouvi, tá? De Tá. terapeuta que acabou ficando com o seu cliente e tal, e acabou misturando as coisas. Então, assim, que terapeutas e terapeutas, né, gente, também, porque em qualquer nível de profissão a gente vai encontrar profissionais e profissionais. Então, assim, né, eu acho que sempre, né, procurar profissionais que estejam engajados, né, que estejam aí com essa responsabilidade, dentro dessa confiança, né, para poder juntos traçar um caminho, né? É importante buscar referências, quem é esse terapeuta, ele trabalha com o quê, ele responde a quem, porque a terapia tântrica não é uma terapia regulamentada. Então, teoricamente, qualquer um pode fazer. Isso é bem Uhum, perigoso, porque você está lidando com a psique do paciente, você está uhum, lidando com o uhum. corpo. De repente, você cai na mão de um doido varrido aí que está te estuprando e você nem sabe, falando em energia. Ai, Isso, porque isso. precisa, porque você vai elevar a sua energia e aí você precisa atingir um orgasmo e de repente você está sendo estuprada e você não sabe. Então, É, eu acho é. que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo, essa live, eu fiz, acho que é a segunda vez que eu faço uma live um pouco sobre o tema. Eu não sou de falar muito nas minhas redes sociais que eu faço esse tipo de terapia, porque é muito reservado para os pacientes que me conhecem por indicação, né? E porque, infelizmente, as pessoas deturpam. Então, eu sou um fisioterapeuta formado há 16 anos, trabalho com fisioterapia pélvica, saúde da mulher e do homem, né? Trabalho com problemas de próstata, trabalho com vaginismo, trabalho com disfunções sexuais. E quando você fala Tantra,
as pessoas falam assim, olha lá, o que esse cara faz? Entende? Há também um preconceito aí, né? Tem De um não saber preconceito. direito o que que é, do que está falando, né? Isso que eu falei, né, no começo. Tantra não Exatamente. é sacanagem, né? Não é, é porque as pessoas vão na internet, no Google, e as primeiras páginas que aparecem são coisas É, meio complicadas. é. Então, é legal ter essa oportunidade, né, Sandra, de falar para as pessoas saberem que tem profissionais sérios, que tem profissionais que estudam, que tem profissionais da área, né, Uhum, para que uhum. você busque. Eu mesmo, como eu estava falando, eu não sou muito de divulgar, mas poucas pessoas sabem que eu trabalho com isso. Agora talvez vão saber um pouquinho mais, porque eu Vão me saber aqui no meu recebo. canal. Estou achando uma É, delícia, porque aí a gente vai também diversificando e trabalhando junto, sabe? Porque dentro da terapia em sexualidade, o Tantra, né, na minha visão aqui, seria uma possibilidade de uma abordagem sim, corporal, que algumas sim, pessoas, no meu ver, precisam, sim, né? e é isso que eu ia falar. Eu, desde que eu me formei, eu venho desenvolvendo aí nesses 2 anos e pouco um método meu que eu já estou chamando de fisiotantra terapia. Até tem um site com esse nome, porque eu percebo nas minhas pacientes que realmente tem resultado, traz resultados muito legais. Eu estou atendendo muito nessa pandemia meninas, porque menina de 25 anos, 28 anos são meninas, que tem muita dor na relação sexual. Tem muitas Isso, eu meninas que também. têm vaginismo. Eu estou atendendo muito isso, que é líquido Nossa, escleroso. Gustavo, eu fico impressionada, né? A quantidade de meninas de Meninas, 19, exatamente. 25 com vaginismo, né? Então, assim, Exatamente. da onde vem isso, né? O que que é isso? Bom, o vaginismo está muito relacionado ao medo, né? Muito Sim. relacionado ao medo, à criação muito rígida, né? E Ou acho que talvez até assim, um né? trauma inicial de uma má condução de duas pessoas inexperientes, o que levou Às a esse. vezes até uma ida no ginecologista que foi indelicado, que Exatamente, foi, exatamente, sabe? sim. Sim. E isso já dá uma, né? Porque ali a gente fecha, ali é um canal de luz, meu, é onde pare, é onde a gente pare, onde a gente tem prazer, onde tem um significado muito grande, né? A vulva, né? Mas é incrível, que É bacana. legal porque eu percebo que, felizmente, essa geração ela já está um pouco mais aberta também para essas questões Para energéticas, buscar. isso, para É, buscar, elas já isso. não estão tão. Eu não quero falar pejorativamente, mas nessas questões religiosas muito fincadas que faz com que você se Isso. limite muito para essa questão sexual. Então, elas já estão um pouco mais abertas. Então, quando elas percebem que tem alguma coisa errada, já está assim 1 ano, 2 anos, elas não titubeiam e procuram ajuda. Mesmo que o médico Isso. não fale nada, porque, infelizmente, muitos médicos nem têm conhecimento do vaginismo, nem A sabem o que é grande isso, maioria dos ginecologistas não não sabem. tocam na questão da Isso, sexualidade. Como é que vai ser isso. ginecologista e não toca na questão da Pois é. sexualidade, E né? aí a pessoa fica perdida, né? Ela procura É, ajuda na internet, ela vai para o Google. E aí, mas o é. problema é que o Google é um mundo muito vasto de informações boas e informações ruins. E aí ela vai cair na mão de sei lá quem. Então é algo que É, a gente tem que trabalhar, sabe, Sandra? Porque a gente é. precisa orientar essas meninas, a gente precisa conduzir de uma forma com que elas vejam que é uma coisa boa também. Por que não? Sexo é uma coisa Isso, boa, isso. né? A Não é gente precisa colocar a sexualidade no lugar bom. A religião é uma das principais causas também de assim. disfunção sexual, né? A Isso, religião rígida, né? A isso. rigidez, a Região. moral, né, esse lado pesado, né, de restrição, de culpa, de medo, né? Então, assim, a gente precisa mudar e fazer um giro, né? Então, eu E, acho que a se, nossa sociedade precisa colocar esse num lugar bom, um lugar melhor. e quando a gente fala de meninas, como a Fabrícia está falando aqui, escreveu aqui pra gente, que as pessoas muitas vezes nem sabem que tem um problema. Porque se sempre foi assim, e o meu próprio médico ginecologista não está nem aí para isso, fala que é normal, então é normal. Então eu tenho que conviver com isso, eu tenho que conviver com esse desconforto, eu tenho que conviver com essa dor.
Então, a nossa exatamente. função aí também é de É, esclarecer, saber que é. existem terapias que vão trabalhar essas questões. E a gente tem direito ao prazer, né? Tem um Com órgãozinho do certeza. corpo da mulher, dos homens também, mas da mulher que só serve para o prazer, que é o clitóris. Só serve. Sim. Deus colocou esse órgãozinho lá para a gente ter prazer. Então, assim, gente, vamos ter prazer. Deus quer que a gente tenha prazer. Tenho certeza disso. A Juliana aqui está falando que na consulta não dá nem tempo de conversar. O médico, Não. infelizmente, ele não dá É. espaço para isso. Em partes eu percebi o porquê, viu, Sandra? Eu trabalhei muitos anos com médicos. Eles não tocam no assunto porque é um assunto muito delicado. O ginecologista é um dos profissionais que mais toma processo dentro da medicina. Então, eu até entendo em partes que eles fiquem um pouco Mas enfabiados. eu não Poxa, acho não que é isso, pode ser não. assim. Eu acho que eles são travados também. Que tem ali Também, um algo de trava também, né? também. Todos nós temos, estamos todos em construção, né? Sim, A gente precisa também. olhar os nossos mitos, os nossos traumas, as coisas que nos fazem bloquear. Isso que eu acho que é colocar num bom lugar. Eu não sou o ó da sexualidade, também não sou o U, entendeu? Eu sou normal. Sim. Normal, mas eu me conheço, eu sei, né? Eu sei aonde que partes do meu corpo são mais, que eu faço conexão mesmo, né? Sim, e Com quando o você nosso falou corpo. do clitóris aí, das mulheres, também tem muitas mulheres que nem sabem onde é o clitóris, nem Nem sabem sabe o exatamente. tamanho dele, É como né? ele é, né? Que não é só Como aquela ele é de bigolinha ali, verdade. né? É, É, então. e aí a gente tem que explicar isso um pouco, e a maioria das meninas relatam para mim, ah, doutor, você tem que falar isso para os meninos, para os homens, É. que o mais importante não é penetração. Você tem que Ai, ensinar isso para Gustavo, eles. ó, nós vamos fazer qualquer hora um curso aí, eu e você, tá bom? Ah, eu Você já vai falar para falo os homens algumas coisas ali. e eu vou falar para as mulheres. Querido, Tá foi um bom. prazer falar com você. Ah, que bom. Adorei, adorei. Vou te trazer sempre aqui no meu Ah, canal. vamos Gente, chamar fisiotantraterapia.com.br. fisiotantraterapia, tá? O Gustavo é uma pessoa que estuda muito, pessoa séria, tá bom? Quer fazer terapia tântrica? Faz com o Gustavo.